Olá, tudo bem? Será que a gente já pode começar? Já tem gente por aí? Eu vou começar. Vocês querem comentar se já estão chegando? Podemos? Tá dando para ouvir bem? Eu vou pedir que vocês me sinalizem quanto ao som, se tá legal, que hoje a gente tem muita coisa para ver e a ideia realmente é que nós possamos bater um papo sobre os transtornos de personalidade que vem de uma forma assim, tá dando para ouvir bem, tá tudo certo? Então vamos começar. Eu dei aí uns minutinhos a mais para a turma ir chegando, para o pessoal ir entrando. E eu vou propor que nós possamos fazer um bate-papo e que nós possamos abrir o microfone para fazer perguntas interessantes ao longo da minha fala, que vai ser de em torno de 1 hora, mais ou menos, em que eu vou apresentar pontos acerca dessa identificação. Como é que se identifica o transtorno de personalidade e quais são as reflexões que a gente pode fazer quando está começando na clínica? Porque é uma série nos exige uma habilidade no manejo, na identificação, porque muitas vezes esses transtornos eles vêm camuflados e vão se apresentando à medida da disfuncionalidade de comportamentos nas relações, ou também esse maltrato que aparece no corpo e que muitas vezes esse sujeito ele não consegue identificar e nomear e identificar as razões que levam a esse maltrato, essa instabilidade, enfim. Tô vendo que tem uma galera entrando aí, então posso começar? Tô indo. E vocês vão fazendo as perguntas à medida que forem surgindo as dúvidas. Bom, são 10 transtornos de personalidade. Quem está acompanhando minhas postagens já deve ter visto que tudo que eu venho produzindo nesse período tem sido acerca dos transtornos de personalidade, muito em função dessa demanda clínica que cresce. Então, se antes, por exemplo, pacientes com transtorno borderline vinham para o nosso consultório, pouco se sabia sobre os sintomas. Então, esse diagnóstico, ele ficava muitas vezes obscurecido ou não se sabia exatamente que técnica, que estratégia utilizar para que esse paciente tivesse um bom prognóstico e uma reversibilidade dos sintomas mais graves. Então, as crises, elas tendiam a ter uma durabilidade maior, as crises, elas eram pulverizadas e repetitivas, e muitas vezes o sentimento do terapeuta era de grande impotência. Não se sabia ao certo como intervir. Um ponto de dificuldade grande era em relação à vinculação. Então, vários aspectos aí que nós vamos trazer hoje e que nessa identificação vão ser ases na manga para quem está começando. Bom, é importante que a gente saiba que esse estudo dos transtornos de personalidade, ele vai ter um protagonismo maior a partir da década de 80, com o DSM-3. O primeiro, na verdade, a teorizar é Schneider, ainda no início do século XX, mas é a partir da década de 80 que vai se ter aí uma clareza maior sobre os sintomas e a descrição desses sintomas, porque às vezes era de uma forma muito híbrida que eles apareciam. Então, como identificar se era um paciente com transtorno dependente ou um transtorno esquivo? Enfim, haviam algumas dúvidas acerca dessa definição que, por volta da década de 80, o DSM-3 vem aclarar. Mas vale a pena pensarmos que são 3 grupos.
O primeiro grupo, que são caracterizados os transtornos excêntricos ou estranhos, compreende aí o transtorno de personalidade esquizoide, a personalidade esquizotípica e a paranoide. São divididos em bloco por conta da dificuldade, inclusive, de reversibilidade de alguns sintomas. Esse é o grupo mais duro, são parentes, estão no espectro da esquizofrenia. E você vê com muita intensidade numa disfuncionalidade que vai reverberar nas relações amorosas, no ambiente de trabalho, enfim, você tem aí uma série de características que vão tipificar esse grupo A. Eu não vou me ater muito nessas definições, quem está acompanhando as postagens deve ter visto aí muitas características que vão tirar as dúvidas em relação a esses sintomas. Eu fiz também um webinar sobre transtornos de personalidade que traduziu assim minuciosamente esses sintomas. Eu vou me ater mais em como identificá-los. Em relação ao grupo B, o que é que nós temos? Nós temos o transtorno de personalidade antissocial, que são as personalidades psicopáticas. A gente identifica aí os sociopatas, os psicopatas. No grupo B, você vê o transtorno de personalidade histriônica, o borderline e o transtorno de personalidade narcísica. E no grupo C, que vai ser atravessado pela ansiedade generalizada, pelas dificuldades vinculares, nós temos o transtorno de personalidade dependente, o esquivo e o obsessivo compulsivo. Bom, dito isso, a gente vai propriamente para uma caracterização do que é personalidade, para que a gente consiga identificar os transtornos de personalidade. Você sabe como é que se forma a personalidade? A personalidade, ela vai contar basicamente com duas influências que são muito significativas. Aquela herança, a bagagem que nós trazemos, e no caso dos transtornos de personalidade, é uma prevalência muito significativa, de 30% a 60%. Vai ter aí o dedo, o peso da genética. Então, pais, tios, avós que têm um transtorno de personalidade ou que trazem uma marca de disfuncionalidade nos seus comportamentos, tendem a deixar de herança para as próximas gerações essa disfuncionalidade que vai ser química, que vai trazer para o corpo um desequilíbrio hormonal, neurológico, e isso tudo a gente vai procurar entender. Então, a personalidade, ela vai ter um peso significativo da genética, mas também uma influência muito grande das relações ambientais. É como se esse sujeito, ele pudesse, inclusive, deixar ali guardado na gaveta essa herança genética, se o ambiente ele for favorável, se ele for acolhedor. Mas se o ambiente é pautado na negligência, na violência, seja ela física, psíquica, moral, sexual, a tendência é que esses transtornos de personalidade, eles tenham aí a inter-relação entre a genética e toda essa ambiência que vai favorecer comportamentos que vão ser, enfim, de modo geral, se não tratados, autodestrutivos. Então, o que vai entrar aí na formação da personalidade são aspectos tanto do temperamento, que vem em função dessa herança genética, tanto aspectos do caráter, que vai sendo formado a partir das relações ambientais, sociais, com os cuidadores, os pais, os tios, principalmente a partir de um determinado movimento, esse sujeito ele vai ampliando a sua rede de relações. Bom, e aí a gente pode pensar que uma vez que essa personalidade
foi formada, esses fatores, tanto ambientais quanto genéticos, vão ter uma prevalência. Se o ambiente é favorável, se a mãe é cuidadosa, se o vínculo é bem feito, essa criança tende a estar mais protegida. Ela vai se blindando dessas dificuldades internas que vão sendo identificadas e, portanto, precocemente já tratadas. Mas e quando esses pais, eles estão desatentos ou eles próprios são as molas propulsoras desses comportamentos autodestrutivos e disfuncionais? Então, esses são pontos aí que vale a pena a gente pensar, porque esse padrão disfuncional, persistente, de uma experiência interna que vai gerar muitas vezes maltrato e dificuldade nas relações, atravessa, pasmem, uma média de 10% da população em geral. Essa média se aproxima a partir de muitos estudos, inclusive que contam com a parceria dos psicólogos, dos psiquiatras. São estudos longitudinais que vêm sendo monitorados e que vêm apontando na direção de uma proliferação desses sintomas, desses transtornos. Se vocês pensarem, hoje nós somos bombardeados de uma violência simbólica, de uma superexposição. Depois da pandemia, o número de ansiosos, de deprimidos, tende a crescer significativamente. A gente está no olho do furacão, vivenciando inclusive notícias de guerra muito mobilizadoras, né? Tem pessoas, eu atendo pacientes que têm trazido nas suas narrativas esse temor, essa catastrofização de um tempo muito duro, muito difícil, de um adoecimento generalizado. Então, vejam que são aspectos que precisam ser levados em consideração. Culturalmente, nós estamos vivendo um tempo de muita diversidade. Então, a gente precisa pensar nessa herança genética, no ambiente, nessa conjuntura cultural, que são fatores que vão predispor em alguma medida para que esses transtornos eles insurjam. E normalmente em que período? Na infância? Não. Normalmente essa transição da adolescência, o finalzinho da adolescência para a assunção da vida adulta, vai mobilizar nesses adolescentes, vão na verdade funcionar como gatilhos para que essa ansiedade ela transborde e aquilo que estava de certa forma ali contido ecloda. E ecloda na escola e traga um sofrimento emocional nas relações amorosas. O mais curioso é que normalmente esses pacientes eles vão para o atendimento terapêutico não em função dos transtornos que eles sequer conseguem nomear, mas as comorbidades é que vão geralmente trazer esse sujeito para os nossos consultórios. São os sintomas de depressão, de ansiedade, enfim, todos esses comportamentos que vão, de certa forma, impedindo que esse sujeito ele tenha uma vida produtiva, que ele tenha relações que sejam, enfim, que sejam possíveis, bem resolvidas. E a partir desses embaraços, desse enredamento, dessas atitudes que vão trazer uma problemática cotidiana, é que nós chegamos a esses comportamentos que vão ser aí identificados a partir da prática clínica. Por isso que é tão difícil quando a gente está começando na clínica identificar e se autorizar no diagnóstico. Eu quis começar com essa temática
porque eu acho que o diagnóstico é o ponto de partida para todo o tratamento que vai ser montado. É como se nós, a partir dessa identificação que vai sendo revisitada e relativizada, nós pudéssemos estabelecer as metas terapêuticas e, a partir das metas terapêuticas, tratar de todo um processo que vai se construindo e que vai possibilitando que esse sujeito ele faça uma aposta no vínculo. Porque se vocês observarem esses 10 transtornos de personalidade, eles vão trazer como ponto mais importante a dificuldade de vinculação. Porque foi isso que eles viveram lá atrás. Um vínculo que pode ter sido ansioso, que pode ter sido insuficiente, inseguro. E, normalmente, a cura, e eu vou chamar de cura essa melhora, porque a gente vai pensar numa diminuição nas crises que antes do processo terapêutico eram persistentes e devastadoras. A gente vai pensar numa melhora significativa e numa utilização dos recursos internos que começam a ser fortalecidos. Então, é preciso que a gente pense que esse sujeito, mesmo com nível de comprometimento, mesmo com dificuldades em vários níveis, ele tem uma potência. Ele nos desafia na nossa impotência, mas eles têm uma possibilidade de aprender à medida que vão se vinculando com o terapeuta e à medida que esse terapeuta suporta e sustenta toda essa ambivalência que vem aí associada a esses transtornos de personalidade. Então, é importante pensar que nesse funcionamento da personalidade tem 2 aspectos que vão ser mais fortemente prejudicados. Essa distorção da percepção de si, essa fragilidade egóica, esse self fragmentado, imaturo. Então, quando você recebe, por exemplo, no consultório, pessoas que têm um transtorno de personalidade que não foi tratado, que não foi identificado, você vai ver uma reincidência nessa desautorização, numa descrença de si, numa fragmentação, inclusive, e distorção da autoimagem. Todos esses fatores, eles já precisam ligar um alerta para o terapeuta. Porque eles são indícios aí de que algo não está funcionando para esse sujeito. Então, essa imagem egóica, que vem assim muito comprometida, já é um ponto para que a gente leve em consideração no nosso diagnóstico. Mas também as relações interpessoais. Falta de empatia, embotamento, dificuldade na intimidade, comportamentos, mesmo que temporários, psicóticos, paranoicos, comportamentos que oscilam enormemente e que podem ser escalados, inclusive, se não forem tratados. Existem algumas escalas que vão compreendendo aí essa variação e que vão trazendo esse comprometimento a partir de sintomas e comportamentos que podem ser agrupados e mensurados. Existem algumas escalas muito interessantes. Se você está estudando a fundo sobre isso e quiser saber mais, no final dessa live, entra no direct e me manda as mensagens, porque eu vou mandar uns textos que falam exatamente dessa mensuração, de testes que vão ajudar a que você identifique a gradação desses sintomas. Muito bem. Então, pensando nisso, nós podemos levar em consideração que esses fatores genéticos, que vão ser prevalentes,
eles podem ser minimizados quando identificados com um tratamento que vem combinado da escuta, porque essa escuta não é só nossa, do terapeuta, é uma escuta do paciente acerca daquilo que ele traz. Quando a gente vai para a terapia, a gente não vai para falar, a gente vai para se escutar. E à medida que a gente escuta e vai restaurando essas narrativas, a gente tem a chance de pensar sobre elas. A gente tem a chance de reestruturá-las e, saindo dessas narrativas saturadas, compor um novo percurso. Então, quando esse paciente ele chega falando das suas dores e ele tem a chance de falar e elaborar, ele naturalmente, com uma condução segura e com um vínculo que possibilite essa suportabilidade enfim, da ambivalência, das incoerências, esse sujeito ele tem a possibilidade de melhorar. Eu não sei se vocês já atenderam pacientes graves como esses que eu estou descrevendo, mas eu vejo assim como uma recorrência cada vez maior, né? Então, essas variáveis, elas precisam aí ser pautadas nessa segurança e nesse aporte que é trazido pelo terapeuta, que fez um trabalho prévio, que teve a chance também de perceber quais eram os seus buracos emocionais, quais eram as suas questões relacionadas aos complexos, aos abandonos, e a partir desse trabalho prévio, a partir dessa possibilidade de avançar, eles podem levar os seus próprios pacientes. Tem uma fala que eu gosto muito de Jung, que vai nessa direção. Você só pode levar seu paciente por lugares pantanosos, pelo Hades, pelos infernos pessoais, se você se dispôs a enfrentá-los. Se você, de alguma forma, estudante de psicologia, terapeuta recém-formado, se você não se permitiu fazer esse mergulho para dentro, o seu paciente ele vai ter a chance de encontrar um terapeuta que só molhou os pés e não foi tão fundo quanto poderia. E isso é uma coisa para nós pensarmos, né? Então, se essa herança genética, num mapeamento que você vai fazendo à medida que você o escuta, e aí uma estratégia muito interessante é a utilização do genograma, porque você tem a chance de mapear os ascendentes, os descendentes e ver onde é que esses sintomas mais marcados geneticamente eles apareceram. Do que eu estou tratando? Eu estou tratando de pacientes esquizotípicos que tiveram um avô esquizofrênico, que tiveram uma mãe deprimida, e que à medida dessa construção do genograma, você tem a chance de ir vendo as repetições, os padrões, porque muitas vezes esse paciente ele é fruto de um discurso familiar esquizofrenizante, que veio não necessariamente pelos pais, que tinham comportamentos já passíveis de serem melhor observados, mas dos avós, dos bisavós. Então, quando você faz essa construção junto com seu paciente ou utilizando dessa rede de apoio, eventualmente, nos casos mais graves, trazendo essas memórias externas, né, a partir de algum familiar que vem como rede de apoio, você tem como ter mais dados e uma maior segurança nessa construção diagnóstica que vai lhe nortear. Uma coisa importante de se dizer é que o diagnóstico ele não pode ser colado como uma sentença para esse paciente. O diagnóstico ele vai sendo, inclusive,
lido, tido como um mapa, mas não como uma verdade absoluta. Eu recebo pacientes ao longo desses muitos anos de clínica que vêm com uma verdade colada na testa. Eu sou uma paciente borderline e me debato diante disso sem conseguir rotas de fuga e saídas alternativas. Eu sou um paciente, dependente emocional e não sei como sair desse lodaçal que me envolve. E é preciso que a gente desconstrua essas crenças que são muito limitantes e que vão ser incapacitantes, porque é como se eu estabelecesse um limite para o meu paciente, quando na verdade ele tem, ao mesmo tempo que tem esse lado mais sombrio do sintoma, ele tem uma série de possibilidades e potencialidades que, uma vez exploradas, vão empoderá-lo para que ele assuma uma autonomia, um autocuidado. Enfim, eu espero que, à medida que eu estou falando, vocês entendam que a clínica é uma construção. E essa construção está passando por um processo de transformação muito potente. Porque a clínica, ela precisa ser vista a partir de todos esses atravessamentos atuais. A partir de uma renovação, de uma atualização, onde essa relação terapeuta-paciente não seja tão dissociada e pautada no poder, onde um tem um suposto saber e o outro uma certa passividade. Eu tenho trabalhado muito numa perspectiva de mais horizontalidade. Então, a minha ideia com os pacientes mais graves é que eles saibam que, para além de uma terapeuta suposto saber, existe um ser humano que traz uma conexão e que se importa verdadeiramente. É uma das coisas assim que eu percebo que tem mais relevância do processo de cura, de melhora, é essa aposta, esse olhar, esse investimento do terapeuta. Eu não sei o que é que vocês pensam a respeito disso, mas eu vejo como um diferencial bem importante. Quero inclusive ouvi-los, viu? Eu estou trazendo assim uma ideia mais ampla, mas eu quero conversar com vocês. Eu acho que o bacana da live é que a gente pode fazer essa troca. Quero ouvi-los em relação ao que vocês têm estudado, ao que vocês têm pensado. Alguns são recém-formados, outros ainda estão na faculdade. E a ideia é que nessa troca a gente construa juntos. Eu tenho estado muito preocupada com essa proximidade. A minha ideia, na verdade, é trazer a psicologia de uma forma mais clara, assertiva, sem tanta complexidade, para uma população que está cada vez mais adoecida. Não sei o que é que vocês pensam a respeito disso. É como se nós pudéssemos ir, principalmente nesses casos mais graves, traduzindo esses textos de autores tão potentes, criativos e inteligentes, mas que parece que escrevem de uma forma cifrada, incompreensível para a maioria. E quanto mais informações nós trouxermos, quanto mais clareza tivermos, mais chances as pessoas terão de compreender aquilo que elas estão vivendo. Então, um dos objetivos com esse Instagram e com as publicações é que as pessoas possam ler a respeito da psicologia e ver de que forma a psicologia pode ajudá-las a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor.
Eu acredito cada vez mais que a psicologia é uma profissão de futuro. Não sei o que é que vocês pensam a respeito e quero ouvi-los. Mas voltando a essa influência genética e a influência ambiental, esses dois elementos vão ser determinantes para os transtornos de personalidade. A conotação do que é herdado vem sendo observado em pesquisas com gêmeos monozigóticos, com irmãos. Nesse estudo da família, a psicologia sistêmica traz uma contribuição muito marcada acerca do estudo da família e como essas relações violentas vão impactar no surgimento, né, nessa dificuldade relacional e distorção da autopercepção, né? Então, pensando nesse diagnóstico, uma das coisas que vai dificultar é a semelhança, a similaridade de alguns dos sintomas. Então, vamos pensar que o sujeito que traz uma dependência emocional, ele traz também uma irritabilidade, uma ambivalência, uma temperatura que oscila, e isso pode gerar uma dúvida diagnóstica em relação ao transtorno borderline. Mas existem nuances que vão se revelando e que vão ajudando a que nós possamos traçar sem pressa e com consistência uma avaliação mais minuciosa. Alguns psicólogos, inclusive, vão optar pelo uso de alguns testes. Eu muito pouco me valho dessa estratégia, porque o próprio paciente ele vai revelando e relatando aspectos que são bem determinantes acerca dos próprios sintomas. Então, você pode usar, por exemplo, o teste do Rorschach, que é um teste projetivo. Você pode usar o TAT, que enfim, você pode usar e se valer dos testes projetivos para ter algumas confirmações. Mas o próprio paciente, ele vai se revelando. Ele vai se revelando com os comportamentos que ele tem no trabalho e que ele lhe narra com riqueza de detalhes, nas relações emocionais. No caso do grupo A, que são as personalidades esquizoides, esquizotípicas e paranoides, você tem comportamentos muito marcados. Eu não vou entrar no mérito dessa descrição, porque fiz isso no webinar de transtornos de personalidade, mas é muito marcado esse comportamento de isolamento, de ensimesmamento, de dificuldade de vínculo, de desinvestimento nas relações. Ou no caso da paranoia, da projeção, do uso dos mecanismos de defesa, que também aparecem aí com uma clareza quase que palpável. E aí, o que é que nós que estamos começando na clínica, porque acabamos de nos formar, precisamos fazer? O que é que nós, estudantes de psicologia, que ainda não concluímos a clínica, o nosso curso e que queremos a clínica, precisamos fazer? Precisamos conhecer acerca de toda essa variação dos sintomas. Nós precisamos, quando vamos começar na clínica, escolhendo uma abordagem teórica que respalde o nosso manejo. Porque eu posso até me valer de alguma técnica ou de alguma informação específica sobre uma abordagem, mas eu preciso utilizar isso a partir de uma construção, de uma estratégia
com metas terapêuticas claras. Então, o que eu sugiro às pessoas que me perguntam acerca dessa clínica inicial? Eu sugiro que você faça uma formação, mais importante até do que uma especialização, porque primeiro você precisa construir um percurso com uma intencionalidade clara. Olha, eu quero trabalhar utilizando essa forma de condução. E se eu não sei, porque eu pego daqui, pego dali e misturo tudo, o próprio paciente, ele muitas vezes não suporta e não dá continuidade ao tratamento, porque o próprio terapeuta, ele está perdido. Então eu vejo aí como alguns aspectos bem importantes que eu tenho de forma reincidente colocado. A questão do estudo, sempre sistematizado, um estudo que vai exigir uma dedicação, a escolha de uma abordagem teórica a partir do seu modus operandi. Você é mais pragmático, você é mais reflexivo e metafórica, né? São características que vão impactar na sua escolha. Então, depois do estudo, com a abordagem definida, escolha alguém que vai lhe auxiliar nesse percurso inicial para que você tenha uma interlocução. Então, para definir, por exemplo, um diagnóstico de um caso mais difícil, onde há autolesão, onde há violência na relação amorosa, quando há ideação, enfim, é preciso que você tenha alguém que lhe respalde nessa troca. Porque à medida que conversa com você que está começando, amplia o seu olhar e dá algumas dicas que vão ser preciosas. Então, uma vez que a gente vai identificando esses sintomas, a gente vai criando algumas hipóteses diagnósticas que vão sendo confirmadas à medida que você vai conhecendo mais o seu paciente, né? É muito provável, como eu disse antes, que o que leve esse paciente ao seu consultório sejam sintomas não necessariamente descritos do transtorno de personalidade, porque o paciente não vai chegar lá com esse saber pronto, nomeando, olha, eu tenho um transtorno de personalidade histriônica. Isso não vai acontecer. No caso do border, ele tem algumas hipóteses, ele já pode chegar com algo mais, devido a tanto sofrimento que já passou, foi buscar, foi estudar, ou já vem de outros processos terapêuticos, mas normalmente é você com a sua perícia, com a sua sensibilidade, que vai identificando. As comorbidades associadas, idem. Você precisa ir mapeando, você precisa ir identificando. É muito ansioso, tem crise de pânico, tem agorafobia associada a esse transtorno de esquiva. Tudo isso precisa estar identificado. Eu sugiro, inclusive, as pessoas que fazem terapia e vão mergulhando nesses sintomas. Meus pacientes normalmente têm um caderno terapêutico onde eles vão, para além do momento da terapia, eles vão derramar ali, escrever. É uma forma também de aliviar, é uma forma de elaboração, né? Então, os meus pacientes têm um caderno terapêutico onde eles vão, para além desse momento da terapia, poder colocar as suas questões, trechos de música, passagens de livros, fragmentos oníricos, sonhos, tudo isso nessa estratégia aí de compreensão do que é que os acomete. Porque não pensem
que os pacientes de vocês, eles não têm a possibilidade de irem se autorregulando. Não descredibilizem os pacientes de vocês. Apostem na potência deles, porque isso vai fazer muita diferença. E não é uma aposta dita, é uma aposta que vai se construindo no campo, com o cuidado que você tem em não atrasar, em respeitar, em não desmarcar, como eu vejo alguns terapeutas iniciantes, com uma negligência com esses cuidados mais pragmáticos, que vão revelar aí esse investimento ao longo do processo e que são naturalmente sentidos pelos pacientes. Então, são alguns pontos que vão atravessando a clínica de quem está iniciando e que vale a pena de serem comentados, né? Deixa eu ver o que mais aí a gente pode pensar. Em relação às etapas do diagnóstico. Eu fiz até uma postagem hoje sobre isso, porque a ideia é que vocês consigam nortear o passo a passo e aprofundar esse passo a passo, para que quando você comece mais efetivamente a ter essa experiência, isso vá sendo internalizado e você se aproprie. Mas enquanto você não tem essa técnica internalizada, é preciso que você faça um exercício mais passo a passo e tenha um cuidado no registro de cada paciente, onde você tem um espaço de evolução do caso, onde você tenha um monitoramento da medicação que o seu paciente está usando, da dosagem, para que você, no seu controle, você saiba como é que esse paciente vem respondendo às suas intervenções. Então, pensando nessas etapas do diagnóstico, como ponto de partida, o terapeuta ele vai identificando os sintomas e vai criando hipóteses que podem ser, inclusive, abandonadas ao longo do processo, né? Mas essas hipóteses, elas vão sendo construídas a partir dos sintomas associados que vêm. É importante que você tenha em mente que o diagnóstico diferencial ele vai sendo abandonado à medida que você vai criando aí mais consistência também nesse processo terapêutico. Então, você está entre duas hipóteses. Tem o diagnóstico diferencial que você vai fazendo perguntas, observando nuances que possibilitam que você, ao longo do processo, abandone. E para que você tenha essa clareza, liste as suas hipóteses diagnósticas. É um paciente que apresenta um quadro de depressão, com que regularidade? É um paciente que tende a ter ataques de fúria, com que regularidade? É um paciente que tem um discurso violento, de humilhação para com o outro, que normalmente, tem um discurso mais preconceituoso. Esse sujeito, ele pode estar aí entre os pacientes com transtorno narcísico, que normalmente não vão parar no nosso consultório, é mais raro. Uma coisa que eu observo é que normalmente, em relação ao transtorno de personalidade narcísico, né? Quem vai buscar ajuda são as pessoas que estão mais próximas, estão nesse entorno. São os filhos, são as mulheres ou os maridos, que ao longo dessa convivência vão sendo devastados, mastigados por esses comportamentos, que eu já venho também aí nas postagens trazendo e que são bem característicos, né?
Então, esses aspectos aí vão ajudando a que nessa listagem a gente possa eliminar algumas possibilidades e seguir com outras. Então, tudo isso aí vai ser importante para que a gente pense num plano de ação, que a gente estabeleça as metas terapêuticas, quais são as necessidades dos nossos clientes e quais são os recursos disponíveis que eles vão poder aprender a utilizar. E à medida que o processo vai se encaminhando, eu vou revisitando esse planejamento. Uma coisa que eu costumo pedir, tanto a quem está em supervisão comigo, quanto aos meus pacientes que costumam fazer esse registro do processo terapêutico, de como eles vêm avançando, é que eles não esqueçam de datar. Porque você tem ali uma linha do tempo construída. Você começa a identificar a frequência das crises, o tempo de duração das crises. Isso tudo vai sendo registrado e vai sendo compreendido. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegaram com sintomas muito graves, chegaram perdidos porque não sabiam como lidar e que hoje, diante de certos gatilhos, eles já conseguem identificar quais vão ser os próximos passos preventivos que eles vão precisar tomar. Então, tem pacientes mais graves, por exemplo, que andam com o plano de segurança dentro da bolsa, que foi construído em sessão e que foi construído a partir da necessidade desse paciente, que antes de entrar num quadro de ansiedade incapacitante e paralisante, ele vai se valer do plano de segurança e ele vai seguir aquelas estratégias que construímos. Por exemplo, uma ação simples que vai fazer muita diferença. Uma coisa também bem importante para quem está começando e que não transita também na psicofarmacologia, na neurologia, são conhecimentos transversais que já foram muito mais periféricos, mas que cada vez mais têm ocupado um protagonismo nas nossas vidas de terapeutas. Por quê? Porque uma avaliação neurológica vai possibilitar que você identifique, a partir do resultado dos exames, aspectos relacionados ao funcionamento cognitivo, à inteligência, à memória e atenção, habilidades sociais, que podem estar associados a um desequilíbrio neurológico. E aí, muitas vezes, é o terapeuta que vai dar o start para que aquele paciente ele vá buscar um atendimento psiquiátrico complementar. Porque, às vezes, com essa desregulação química, não é possível nem elaborar simbolicamente, porque esse paciente ele não tem recurso interno para entrar nesse processo de elaboração, de entendimento. É como se, a partir da identificação e da compreensão, as mudanças necessárias começassem a aparecer. Eu espero que vocês estejam aí, já vou daqui a pouco abrir para a nossa discussão, né? Porque eu quero ouvi-los muito, mas são aspectos que vão sendo negligenciados na graduação e quando a gente está na clínica, nos exigem. Conhecer de medicação é algo que muitos não aprenderam, mas que vão precisar, porque no que diz respeito aos transtornos de personalidade, dosagem, medicação, tudo isso vai ter uma importância relevante no processo, na melhora desse sujeito. Então, a avaliação neurológica e desses aspectos todos é um sujeito que tem crises de epilepsia, teve traumatismo craniano na infância,
Tudo isso vai entrar nesse processo de avaliação que vai durar ao longo das entrevistas preliminares, que não tem um tempo demarcado de duração. As entrevistas preliminares podem durar, inclusive, alguns meses. É um momento em que você vai fazer perguntas mais diretivas e assertivas acerca dessas informações que vão lhe ajudar na construção das intervenções futuras. A questão da avaliação psicológica também e de alguns aspectos que vão ser determinantes para que você chegue a identificar esse transtorno de personalidade. Por exemplo, isso, poxa, faz toda a diferença. Como se deu e como se dá a construção dos vínculos? Como são esses comportamentos? Que dificuldades comportamentais esse paciente ele enfrenta? Quais são os padrões de repetição emocionais? Apresenta um comportamento de autossabotagem, de boicote? Como é que se dá essa percepção de si? Essa avaliação de personalidade, ela vai se construindo, ela vai se observando. A partir do quê? Algumas técnicas de avaliação. Eu falei dos testes projetivos, mas existem outras. Por exemplo, o inventário do autorrelato, que o sujeito ele pode ir respondendo a perguntas fixas ou perguntas mais generalistas acerca de temas específicos, questionários que podem ser abertos ou semi-estruturados. Normalmente quem trabalha mais nessa pegada é o pessoal da TCC, a entrevista clínica, que tem um passo a passo, a abordagem biográfica. Todos esses elementos são técnicas de avaliação, de identificação sintomática, que vão ajudar a que você componha aí a sua percepção acerca do paciente. Em relação à entrevista, tem alguns pontos que vão sequenciados e que, de uma forma dialógica, vão sendo construídos também no processo terapêutico. Mas alguns pontos que não podem ser negligenciados. Por exemplo, essa questão do histórico familiar, que eu já trouxe lá no início aqui da nossa conversa. E, a partir da estratégia do genograma, mapear esse histórico familiar em relação não só aos transtornos, mas a essas comorbidades, né? Inclusive dependência química, aparece muito associado aos transtornos de personalidade dos pais, dos ascendentes, né? Desenvolvimento neuropsicomotor, a história escolar, porque isso vai trazer subsídio acerca da cognição, da atenção, da memória. Esses acontecimentos biográficos, tudo isso vai entrando nessa entrevista. As estratégias defensivas, as memórias afetivas, se já fez uso de álcool ou outras drogas, quais são os medicamentos que utiliza e se são medicamentos prescritos e acompanhados por um psiquiatra ou são medicações tomadas de forma aleatória. Isso tudo ajudando aí nessa articulação clínica. E aí até agora tá dando para entender? Tô falando rápido demais? Eu já vou aí encerrar para a gente conversar. Mas eu quero trazer 2 pontos que são os grandes dificultadores de quem atende pacientes mais graves, que são atravessados pelos transtornos de personalidade. A primeira dificuldade é a adesão ao tratamento. Por quê? Porque para aderir precisa confiar. E para confiar precisa se vincular. Então essa adesão vai ser um dificultador. Por quê?
Porque muitas vezes o terapeuta, ele se mantém no lugar de semblante. E com os transtornos de personalidade, isso não vai funcionar. Eu já estou dizendo a você que está começando, que está me ouvindo agora, porque eu recebo vários pacientes graves que já passaram por várias outras experiências e que não conseguiram se vincular. Porque é a partir da vinculação que a coisa vai acontecendo. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Então, essa adesão é um ponto, a identificação clara dos sintomas e o diagnóstico preciso é outro dificultador para quem está começando, e a gravidade que vem como uma expressão no corpo, não só pelo risco de suicídio, mas também por todo esse maltrato que vem nas escarificações, que vem nas autolesões e que precisam ser sanados por conta da integridade física do nosso paciente. Outro aspecto importante em relação às medicações é que, ao contrário do que muitos imaginam, não há uma medicação específica para o transtorno de personalidade. O que há são medicações estabilizadoras do humor, que vão ser utilizadas, antidepressivos, antipsicóticos, que vão sendo combinados, ansiolíticos, que vão sendo combinados para tratar exatamente comportamentos que são mais periféricos. Mas se você me perguntar, tem uma medicação específica para o transtorno de personalidade que vai ter uma melhora imediata? Você pode tomar, por exemplo, com todo o estudo em parceria do seu psiquiatra e do seu psicólogo, você pode tomar uma medicação que vai arrefecer a impulsividade, que vai arrefecer esse humor deprimido, a ansiedade. Mas você não tem ainda um estudo e uma utilização medicamentosa que vá diretamente naquele sintoma do transtorno com resultados positivos. Isso é fato. E aí a gente precisa encontrar outras estratégias de enfrentamento. Por exemplo, a psicoeducação, que é o que eu venho estimulando a que as pessoas multipliquem. Nós, terapeutas, precisamos ter uma responsabilidade política com o que nós publicamos. E o político, entenda-se político não como relacionado aos partidos políticos, não se trata disso. Uma responsabilidade ética, para que nós possamos trazer a nossa voz com a nossa potência, podendo, na psicoeducação, ajudar famílias inteiras a lidar com o nosso paciente, a ampliar essa rede de apoio que vai ajudar no tratamento, né? O terapeuta, ele não trabalha sozinho, ele trabalha de forma multiprofissional. Para vocês terem uma ideia, eu estou sempre tendo conversas com os nutricionistas dos meus pacientes, em alguns casos, sempre com os psiquiatras, mas em alguns casos com as pessoas que trabalham a questão da atividade física, porque tudo isso vai somar. Todos os recursos que nós pudermos utilizar devem ser utilizados para que você consiga planejar essa gestão da crise, para que o nosso paciente ele se sinta confiante de abrir as coisas mais secretas, mais difíceis, para que eles não se sintam invadidos ou questionados ou invalidados. Tudo isso aí vai ter como ponto de partida, e essa é a minha última contribuição em relação ao que eu queria trazer para vocês, para a gente abrir para a conversa, é que eu não consigo conceber um profissional que, atendendo casos tão graves, não faça uma escuta
empática, atenta, que também atravessa esse terapeuta. Aí alguns de vocês vão dizer, não, mas existe o distanciamento. Precisa existir, essa distância é ótima. Mas eu digo a vocês, não é só o paciente que é atravessado pelas nossas intervenções. Nós, terapeutas, precisamos estar numa conexão real, verdadeira. Essa atenção é mútua, esse interesse é genuíno. Se você, terapeuta, blefa e manifesta um interesse que não é real, o seu paciente sente. E quem tem transtorno de personalidade sente com um faro refinadíssimo. Então, todos esses aspectos, a autenticidade, a sinceridade, uma espontaneidade, uma credibilidade. Porque como é que você vai, enquanto terapeuta, passar uma insegurança para o seu paciente, né? Então, tudo isso, a clareza na comunicação, aposente os termos técnicos e difíceis que são incompreensivos nessa lida com seu paciente. Convide seu paciente a uma melhora. Mas não é assim, vamos melhorar. Não, é nessa crença, nessa aposta. Enfim, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês aí nessa primeira live. A gente vai, em outros momentos, também poder conversar. Eu quero instituir aí as quintas-feiras, 19 horas, para que a gente possa estar sempre trazendo essa discussão. E eu gostaria de ouvi-los também em relação às dúvidas, a observações, contribuições, se essa conversa, na verdade, esse monólogo a priori, trouxe algum insight interessante. Quem gostaria? Me digam aí, de preferência abrindo o microfone para a gente poder ouvir a voz de vocês. Não tenham medo, não. Vamos conversar, vamos trocar, vamos nos aproximar. Os psicólogos, eles são tão distantes, né? Eu estou vendo aqui, Tamires, quais são as estratégias, além do rapport, que devemos ter em relação aos pacientes egocintônicos em transtornos de personalidade. O rapport é a porta de entrada, né? O rapport é essa comunicação para além das palavras e que vai ser determinante em relação aos transtornos de personalidade, mas você tem o espelhamento, você tem essa escutativa. Porque quando a gente está em silêncio, não é um silêncio embotado, borrado, não é um silêncio sem fazer a conexão com o olhar. E não pode ser um olhar invasivo, tem que ser um olhar na medida certa, tem que ser um olhar de conexão. Então, essa presença, tem uma coisa que eu marco muito para os colegas que estão em supervisão ou que eu tenho a oportunidade de conversar, é preciso que quando você escute um paciente, você esteja inteiro. Ao invés de ficar ruminando qual é o momento em que eu falo, qual é a palavra mais acertada, é preciso que você escute, se conecte e leia para além do que é dito. Que às vezes nós, terapeutas, funcionamos como tradutores desse inconsciente, de coisas que o nosso paciente não sabe e que também nós não sabemos, mas podemos observar, podemos compreender a partir de algumas observações sutis. Vou dar um exemplo. Quando o paciente vira para mim e diz assim, bom, eu não queria falar muito sobre isso, não acho que é relevante, não tem nenhuma importância. Quando eu escuto isso, eu imediatamente ligo as antenas. Porque por trás dessa negativa tem algo com uma importância
que está sendo aparentemente ali camuflado. Então, é preciso que a gente aguce a nossa percepção. Que mais? Quem gostaria de fazer aí mais alguma observação, alguma pergunta? Já extrapolamos até essa 1 hora inicial. Valeu, gente! Estão gostando das postagens? Está agregando? Me dê um feedback aí, porque eu realmente gostaria de saber de vocês se esse movimento ele está sendo relevante para alguém, né? Porque às vezes a gente fica tão isolado. Eu vejo outras classes tão corporativistas e nós psicólogos, cada um no seu consultório, no seu mundinho, mas eu acho que a gente precisa trocar mais e conversar e estar mais próximo, enfim. Alguém mais? Tássio está comentando, amei a explanação, que bom, que ótimo. Agregando na minha caixinha de ferramentas, isso. E a gente precisa realmente aí, que bom, conteúdo valioso, grande contribuição. Então vão comentando as postagens, informações importantes, isso. A minha ideia é que a gente possa ir revolucionando essa psicologia. E aí alguns vão dizer, megalomaníaca, não. É que a gente precisa realmente aproximar a nossa sociedade cada vez mais adoecida da nossa tão amada psicologia, tão libertária, que traz um entendimento acerca de sintomas, de comportamentos que, na maioria das vezes, não são compreendidos e que precisam ser. Tá certo? Então, eu agradeço muito a quem dispôs aí de um tempinho para estar aqui com a gente. Se você não conhece o Projeto Passarinhos, vá lá, tem coisas muito interessantes e associadas a cada postagem semanal. Então, tem livros em PDF, filmes, indicações, para que a gente possa estudar e ter uma compreensão maior a partir dos exemplos, né? Vocês devem ter percebido que eu não tenho trazido exemplos de fragmentos clínicos, porque por conta de um sigilo, de uma proteção, mas é possível que a gente localize esses exemplos em filmes, né? Então, Lilian escreveu, esse movimento que você está fazendo é necessário, é preciso falarmos, nos comunicar. Ótimo, Lilian, que bom que está fazendo aí sentido para vocês, porque a ideia é exatamente essa. Eu sou de uma outra geração, que é essa galera. Eu sou uma psicóloga do século passado. Eu me formei há muitos anos atrás. E o que eu percebo é que os equívocos permanecem e são atemporais. As dificuldades que eu encontrei na minha graduação são semelhantes às dificuldades que vocês encontram hoje. Então, é preciso que a gente mude o nosso modelo mental, a gente mude a nossa perspectiva e a gente traduza os livros de Lacan, os livros mais complexos, para uma linguagem que seja acessível, que seja menos elitista. Espero aí, enfim, eu tô lendo Gilda, minha querida, Tamires, enfim. Só tenho a agradecer a cada um de vocês e dizer que vamos seguindo juntos, tá certo? Alguém gostaria de fazer uma contribuição falada? Ou a gente pode encerrar essa live? E quem quiser material, vai lá no direct, porque a gente está fazendo, tem a imersão aí também, que estamos
preparando sobre os transtornos de personalidade, que vai ser muito profunda e que vai ajudar a que esse manejo ele seja de fato treinado. A ideia é que esse grupo ele seja potente e realmente possa aprender ao longo dos 10 sábados que nós vamos trabalhar a manejar, a identificar com uma segurança muito maior. Então, é isso, gente. Boa noite a todos vocês. Vamos seguindo firmes aí e nos encontramos na próxima quinta-feira. Até breve. Vão seguindo aí, vão contribuindo também. Confio muito em cada um de vocês e na produção de cada um de nós, que juntos, certamente, ficaremos muito mais fortes e inquebrantáveis e potentes e com a capacidade de transformação. Até. Boa noite a todos.